Glória a Deus. Aplaude mais a Jesus, igreja. Isso, aplauda mesmo ao Senhor. De honra, glória, poder e autoridade. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus ela seja contigo. Amém? Graças a Deus. Eu vou pedir para você já pegar a palavra de Deus. Hoje, reunião do Prover, projeto de vida e empresa restaurada. Porque além de aprendermos o que precisamos para ser bem-sucedidos, o que precisamos para conquistar, nós também precisamos aprender o que nós devemos fazer para conquistar, mas também o que impede uma pessoa de conquistar. Por isso, abra comigo a tua Bíblia no livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 1. E se você quiser dar um tema, a mensagem que você vai ouvir hoje seria: o que impede a pessoa de ser um conquistador? Ou o que me impede de conquistar? Deuteronômio, capítulo de número 1. Encontre, à medida que você encontrar, olhe à tua volta, tua direita, à tua esquerda. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus, ou alguém com dificuldade para encontrar o texto que nós vamos ler, divida a leitura com essa pessoa que estiver pertinho de você, para que ao menos aqui a leitura inicial nós possamos ler todos juntos. Já vou te dar uma dica. Nós vamos ver muitas referências bíblicas, muitas referências. Se você tiver dificuldade para encontrar as referências, enquanto eu estiver abrindo a minha Bíblia, a dica é: tome nota. Sempre que você vier a Paz e Vida, traga papel e caneta, tome nota das referências, porque é muito mais importante que você preste atenção no ouvir, que você tome nota, e depois em casa você confere as referências, até mesmo para ter certeza de que aquilo que o pastor falou realmente está na palavra de Deus, do que muitas vezes, enquanto você está procurando o texto, nós estamos ministrando, você se desliga do ouvir, porque está procurando, e muitas vezes perde o que foi explicado. Então é melhor você tomar nota e depois você confere. Amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 1, eu vou fazer uma leitura um pouco comprida com você, mas é importante que façamos essa leitura completa. Nós vamos ler a partir do versículo 21, Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 21. Para você ter uma ideia, aqui já faziam quase 40 anos, 39 anos, quase 40, que o povo havia sido liberto da escravidão do Egito, que Deus os havia levado inclusive a Canaã. Eles puderam entrar em Canaã, 12 espias entraram em Canaã, mas você conhece a história, eles não possuíram Canaã naquele dia, e 40 anos se passaram. Nós estamos aqui num período que de Números, capítulo de número 12, para esse texto que nós vamos ler agora, Deuteronômio, capítulo de número 1, nós temos quase 40 anos, 39, quase completando 40 anos. Vamos ler aqui então, Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 21. E eis que o Senhor, teu Deus, te deu esta terra diante de ti, sobe e possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós vos achegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela, e a que cidades devemos possuir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo e foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram,
e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Amém? Sabe o que é que Moisés está fazendo aqui? Vou usar uma linguagem bem clara para que você entenda. Moisés está passando na cara do povo que há 40 anos atrás eles não possuíram a terra, e a culpa foi deles mesmos. E por que Moisés está fazendo isso? Porque Moisés está passando na cara do povo isso, para que o povo entenda e aprenda. Porque se naquele dia eles cometerem os mesmos erros que os seus pais cometeram há 40 anos atrás, eles também não possuiriam a terra prometida. E aqui nós temos que aprender uma coisa: se nós queremos conquistar, nós não podemos continuar repetindo os mesmos erros. Enquanto a pessoa continuar repetindo os mesmos erros, ela vai continuar na mesma situação. Quando é que a situação vai mudar? Quando a pessoa mudar. Quando é que a situação vai mudar? Quando a postura e quando a atitude da pessoa também mudar. Se não houver mudança no homem, não há mudança na situação. Porque veja a promessa do versículo 30: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará. Amém, amados? Havia uma promessa, a promessa de que naquela luta, naquela batalha, eles não estariam sozinhos, e eles tinham que aprender com os seus antepassados, os seus pais, e nós hoje também vamos aprender com eles, para que nós não venhamos nunca, jamais, a perder e deixar de tomar posse das bênçãos as quais o Senhor já tem conquistado para nós, porque já está conquistado, e o que nós temos que fazer agora é tomar posse. Amém? Você crê nesta palavra? Amém? Então eu vou ler mais uma vez aqui, apenas a parte A do versículo 30, e eu leio e você lê após mim, a parte A do versículo 30, que diz assim: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará. Vamos declarar esta palavra tomando posse para as nossas vidas? Amém? Você está de acordo comigo em tomar posse? Então declare assim, o Senhor nosso Deus, que vai adiante de nós, por nós
pelejará. Amém? Você crê que Deus vai pelejar por você? Você crê mesmo nisso? Então desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplaude mesmo. Para melhorar as tuas palmas, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Você também que me ouve, você que me assiste através desse vídeo, junte-se a nós aqui na sede da Paz e Vida na Bahia. Glorifique, aplauda ao Senhor também. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é o teu povo que te aplaude, é a tua igreja que te glorifica, e também aqueles que nos ouvem, seja pela rádio, pela internet, no computador. Pai, receba o louvor e a adoração do teu povo, porque ninguém quer ouvir o homem, quer ouvir a tua voz, a tua palavra. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, uma vez mandada, ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Podeis se assentar, pode tomar o teu assento. Nós vamos poder observar aqui, amados, no mínimo, 4 posturas, 4 atitudes, 4 coisas que impedem ou no mínimo atrasam a bênção de Deus na vida da pessoa, que faz com que muitos estejam, com a mão na bênção, com a mão na conquista, e deixe de conquistar, porque foi isso que aconteceu com o povo, foi isso que aconteceu com eles, e está relatado no livro de Números. Você pode até depois ler, eu vou deixar marcado aqui, Deuteronômio, capítulo de número 1, você pode até depois ler, livro de Números, capítulo 14, né? No início eu falei 12, mas não é no 12, é no 14. Aqui no livro de Números, no capítulo 14, fala a respeito de tudo isso que aconteceu. Versículo 13 mostra, capítulo 13, perdão, Números capítulo 13, mostra quando Moisés mandou os espias, como nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo de número 1, e no capítulo de número 14, mostra quando eles começaram a desejar voltar para o Egito, achando que Deus os havia conduzido ali para morrer no deserto. Isto não era verdade. Deus os conduziu ali para os dar vitória, tanto que Josué e Calebe, está descrito que eles vão declarar, eles vão dizer: calem-se, se tão somente não formos rebeldes, se tão somente obedecermos a Deus, Ele nos entregará os inimigos nas nossas mãos. Não temam, não se espantem, Deus, Ele vai conosco. Esses soldados, esses gigantes que vocês veem e são grandes, eles vão ser o nosso pão, eles vão ser o nosso alimento, né? Calebe e Josué estavam na visão, estavam na fé, mas o povo não estava. E voltando aqui para Deuteronômio, capítulo de número 1, nós vamos poder identificar aqui, no mínimo, como eu falei para você, 4 situações que impedem a pessoa de viver a bênção, 4 situações que impedem a pessoa de conquistar. E a primeira questão diz respeito ao posicionamento da pessoa. Qual o posicionamento que você põe? Qual o posicionamento que você se coloca diante da situação? Diante de você estar para conquistar algo, mas entre a conquista, entre aquilo que você vai conquistar, seja abrir a tua empresa, seja um novo cliente, seja até mesmo conquistas espirituais, conquistas pessoais, qual será o teu posicionamento diante da conquista, mas diante do caminho para conquistar,
diante dos obstáculos para conquistar, diante do esforço para conquistar, diante das lutas para conquistar. Porque veja aqui comigo, Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 26, apenas a parte A do versículo, a primeira parte. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 diz assim: porém, vós não quisestes subir. O que é que Moisés está dizendo na cara dura para aquele povo? Vocês só não conquistaram as terras porque vocês não quiseram. Vocês não tiveram disposição para subir. Vocês não tiveram disposição para ir à luta. Vocês não tiveram disposição para enfrentar os gigantes, para subir, derrubar as muralhas. Vocês não conquistaram porque não quiseram. Talvez algum dia você já ouviu isso na tua vida. Aquela coisa lá só não foi tua porque você não quis. Talvez um dia você já ouviu isso. E talvez até você pensou: não foi porque eu não quis, é porque não deu. O pensamento desse povo era esse: não deu. Eram gigantes, tinham muralhas, cidades fortificadas, grandes exércitos, um número muito grande. E o que foi que eles fizeram? Qual foi a postura deles? Eles recuaram. Eles não tiveram um posicionamento de ir adiante, de prosseguir, de perseverar, de lutar para conquistar aquilo que eles queriam. Eles não queriam a terra prometida? Sim ou não, amados? Sim, eles queriam. E a pergunta é: você quer ou não quer vencer? Você quer ou não quer conquistar? Você quer ou não quer alcançar os teus objetivos? Quer ou não quer? Sim ou não? Aí tem uma pergunta: o quanto você está disposto, o quanto você está disposta a lutar, a não desistir, a perseverar? Até onde você é capaz de ir? Até onde você é capaz de lutar? Até onde você está disposta a não voltar atrás, a continuar, a prosseguir, a cair, levantar de novo, levar uma bordoada, uma pancada e continuar, sangrar e ir sangrando mesmo? Até onde você está disposto a ir? Hein, amados? Pastor, misericórdia. Misericórdia não, o negócio é sério. O negócio é sério. Deixa marcado aí Deuteronômio. Olha o que a palavra de Deus diz. Se você abrir rápido, pode abrir comigo, se não tome nota da referência. Hebreus capítulo de número 10. Carta aos Hebreus capítulo de número 10. Eu vou ler para você o que está escrito aqui nos versículos 38 e 39. Hebreus 10, versículos 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Simples assim. Se a pessoa é daquelas que recuam, daquelas que voltam atrás, daquelas que não têm disposição para lutar, para ir até o fim, a alma do Senhor não se alegra na pessoa. E vem cá, onde é que está a nossa força, igreja? Onde é que está a nossa força? Oi? No Senhor, né? E a palavra de Deus ainda diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando Deus está alegre conosco, Ele nos fortalece. Mas quando você recua, quando você desiste, quando você volta atrás, você deixa Deus alegre ou decepcionado com você? Decepcionado. Deus disse: a minha alma não tem prazer na alma que recua, na pessoa que recua. O que é que alegra a Deus? É quando a pessoa não desiste por nada. É quando a pessoa está disposta a ir até o fim, a lutar. Como diz a história, suor,
sangue e lágrimas. O homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz assim: ainda não combateste até o sangue contra o pecado. Você ainda não combateu até sangrar. Então não diga que está difícil demais, não diga que vai desistir, não diga que vai parar. A alma do Senhor não se agrada, mas quando Deus vê que ainda que você esteja caído, ainda que você esteja caída, ainda que você esteja fraco, fraca, você toma força, você toma fôlego, você levanta e continua, isso alegra o Senhor. Aí Deus te fortalece, aí Deus peleja contigo, e se Deus pelejar com você e por você, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir a Ele. Nós não podemos voltar atrás. O próprio Senhor Jesus, Ele vai falar sobre isso. Não dá para pegar na mão o arado e retroceder e voltar atrás. Veja o que Jesus fala, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo de número 62. Lucas 9, versículo de número 62, diz assim, veja só: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se a pessoa lançou a mão no arado, começou a trabalhar a terra, e porque a terra está difícil de trabalhar, de arar, ela olha para trás e pensa em desistir, essa pessoa não é apta. Olha só, não é que ela não é apta apenas para conquistar, não é que ela não é apta apenas para vencer, ela não é apta para o reino de Deus. O negócio vai muito mais além do que nós possamos pensar ou imaginar. Não estamos falando apenas de conquistar bênçãos ou de alcançar vitórias. Isso influencia até na vida eterna e na salvação. Quantos que estavam na presença de Deus por causa de lutas, por causa de dificuldades, por causa de problemas, esmoeceram na sua fé, recuaram na sua fé e hoje estão desviados, afastados. Enquanto estão vivos, ainda há chance para arrependimento, ainda há chance. Mas e quantos não tiveram a chance do arrependimento? Eu conheci um jovem, tinha 21 anos, entregou a vida a Jesus com 20, estava há 1 ano e pouco na igreja, aí se decepcionou com o homem, que a gente não se decepciona nem com Deus nem com Jesus, se decepciona com o homem, é ou não é? Quem aqui já se decepcionou com o homem? Eu levanto até as 2 mãos logo. Pastor, até dentro da igreja? Meu filho, vai fazer 15 anos que eu estou dentro da igreja. Será que eu nunca me decepcionei com um homem dentro da igreja? Lógico que já. Mas onde é que eu estou hoje? No altar, dentro da igreja. Porque eu não estou olhando para o homem, eu estou olhando para quem? Estou olhando para Jesus. Jesus nunca me decepcionou, nem nunca vai me decepcionar. Ele já me disse não algumas vezes já. Mas isso não foi uma decepção. Porque eu sei que quando Ele disse para mim não, Ele sabe o que é melhor para mim. Ainda que eu queria o sim, se Ele disse não, Ele sabe o que é melhor para mim. Isso para mim não é uma decepção, é um aprendizado. Mas esse jovem se decepcionou com o homem, se afastou. Ele tinha o costume, o hábito de pedalar. E ele ia para outras cidades e tudo, de bicicleta. E um dia nessas pedalagens ele pegou carona em um caminhão. Estava sem camisa, a camisa pendurada aqui na bolsa, na mochila, onde ele levava água, essas coisas, porque ele ia quilômetros, muitos quilômetros de bicicleta. A camisa balançou. Na carroceria do caminhão tem uns ganchos, né, para amarrar a corda. Alguns vão saber disso, outros não, mas tem uns ganchinhos, uns ganchos, onde se amarra a corda para poder amarrar a lona, poder amarrar a mercadoria que é transportada. A camisa dele enganchou naquele gancho. E quando ele foi tentar tirar, ele caiu.
e ele caiu embaixo do eixo traseiro do caminhão, logo do eixo duplo. O pneu traseiro do caminhão passou por cima da cabeça dele. Morreu na hora. Não sei se deu tempo, né? De enquanto ele estava preso ali, ele clamar ao Senhor e se reconciliar rápido. Pode ser que deu tempo, né? Pode ser. Mas pode ser que não também. Aí é a questão: eu vou ficar no pode ser que sim, pode ser que não? Ou eu vou ter certeza da minha salvação? É melhor ter certeza, é ou não é, amados? Então é melhor não desistir. É melhor perseverar até o fim, porque a palavra de Deus garante: e o que perseverar até o fim, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Amém, amados? Então, primeira coisa, tenha um posicionamento correto diante das lutas e diante das dificuldades. O teu posicionamento tem que ser o que Josué e Caleb tiveram. Quer ver, Números, capítulo de número 13, livro de Números, capítulo de número 13, olha qual foi o posicionamento de Josué e de Caleb, diante daquilo que estava acontecendo. Números 13, versículo 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Acabou. Esse foi o posicionamento de Caleb. Esse foi o posicionamento dele. E Caleb, veja o que Caleb recebeu de Deus por esse posicionamento. Números 14, 24. Números 14, 24. Deus vai dizer: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e esse espírito aqui está com E minúsculo, ou seja, porquanto nele houve outro posicionamento, outra postura, outra atitude, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Se você desistir, você não vai ser um conquistador nunca, mas se você perseverar até o fim, Deus te levará a conquistar, a vencer e a triunfar. Amém, amados? Segunda postura, segunda questão que faz a pessoa deixar de conquistar. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 ainda, só que a parte B do versículo agora, porque ele diz: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor. O que é ser rebelde ao mandato do Senhor? É ser desobediente a Deus. Não tem como a pessoa alcançar o favor de Deus, a bênção de Deus, se a pessoa vive desobedecendo a Deus. Não tem como. Como você quer que Deus esteja do teu lado nas tuas lutas e nas tuas batalhas, se você não obedecer a Deus? Porque a desobediência a Deus consiste em pecado, e a palavra de Deus diz que o pecado cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. É só você anotar aí a referência e ler depois na tua casa. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz lá que Deus não está com o ouvido agravado para que não possa ouvir, nem a mão encolhida para que não possa salvar, mas são as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem separação entre Ele e nós, e cobre os ouvidos dele para que Ele não nos ouça. Quer ver uma prova tremenda de que o pecado, a desobediência, separa o homem de Deus? O próprio Jesus Cristo sentiu isso na pele. Não pelos seus próprios pecados, mas Ele não levou os pecados da humanidade? Sim ou não, igreja? Jesus não levou sobre si os pecados da humanidade, igreja? Sim ou não? Sim. Por isso lá na cruz, Ele clamou dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele dia,
naquele instante houve uma separação entre o Deus Pai e Jesus, porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Aí pense comigo, se houve uma separação entre Jesus e Deus, por causa dos pecados que não eram nem dele, imagina nós com relação a Deus, se são os nossos próprios pecados, se a culpa é nossa mesmo. Uma barreira existe. Por isso não podemos ser desobedientes, pelo contrário, nós temos que ser obedientes. Nós temos que honrar as autoridades, honrar pai e mãe, como diz a palavra, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, diz que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. A pessoa não pode estar destruindo o seu corpo e depois querer a benção de Deus. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 16 em diante, no versículo 16, diz que o nosso corpo é templo de quem, igreja? Templo de quem? De Deus. No versículo 17 diz: e se alguém o destruir, será destruído por Deus. Está lá, ó. Eu vou ler para você, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, a pessoa fica destruindo a santidade e destruindo o templo de Deus, com bebida, com cigarro, com prostituição, com coisas que não agradam a Deus. Como que a pessoa vai ter a bênção de Deus para prosperar? Como que a pessoa vai ter a bênção de Deus para conquistar? Como que a pessoa vai ter a bênção de Deus para viver os planos e as promessas de Deus na sua vida? Deus manda a pessoa fazer uma coisa simples, e a pessoa não obedece a Deus. Ela não ora como Jesus. Jesus orou assim, né? Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, né? A pessoa não ora assim. A pessoa ora assim, ó: Deus, faz isso, senão eu saio da igreja. É ou não é? A pessoa não quer a vontade de Deus, ela quer a vontade dela, ainda que seja contra a vontade de Deus. A pessoa não está disposta a obedecer a Deus, e às vezes são coisas simples. Não faça, não toque, deixe isso, não vá por aí, não vá por aqui. Às vezes coisas simples, a pessoa não quer obedecer a Deus, a pessoa não quer ser dizimista, a pessoa não quer ser ofertante, Deus mandou fazer. E há aqueles ainda que dizem: não, isso é da antiga aliança. Eu quero que qualquer pessoa me mostre Jesus mandando alguém deixar de ser dizimista, porque eu mostro Jesus mandando ser dizimista, o próprio Jesus mandando. E Jesus mandando os camaradas que ele vivia acusando de pecado, que eram os fariseus. Está aqui, ó, Mateus capítulo 23, versículo 23. Depois você pode ler o capítulo todo, se você quiser, para que você veja que está dentro de contexto e não texto fora de contexto. Está aqui, ó, Mateus capítulo 23, versículo de número, vamos ler do 19 em diante, para você ver que Jesus está falando de oferta. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Lógico que o altar é maior que a oferta, o altar santifica a oferta. É por isso que eu ensino aqui na igreja: se fez uma oferta ou dízimo por transferência ou depósito bancário, traga o comprovante. Na hora do culto, consagre e ponha no altar, porque o altar vai santificar a tua oferta. Veja só, ele diz, versículo 20: portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jura pelo templo, jura por ele e por tudo que habita nele, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí ele diz: pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz assim, ó: deveis, porém, fazer estas coisas,
e não omitir aquelas. Ou seja, vocês devem agir com fé, com misericórdia e juízo e não omitir o dízimo. Jesus não manda ninguém deixar de dar o dízimo, pelo contrário, ele está dizendo aos fariseus: continuem sendo dizimistas. Aí eu te pergunto, você acha que Jesus mandaria alguém fazer uma coisa que ele mesmo não fazia? E aí, o que é que você acha? Se Jesus mandasse alguém fazer algo que ele mesmo não fazia, Jesus estaria sendo hipócrita. Não é aquele ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É ou não é? Mas pelo contrário, Paulo vai dizer assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo sempre deu o exemplo para ser seguido. Se Jesus está mandando os fariseus serem dizimistas, será que Jesus não era dizimista? Quando foram cobrar um imposto que Jesus não tinha nem obrigação de pagar, Jesus não tinha nem obrigação de pagar aquele imposto, foi que Jesus disse a Pedro: Pedro, vai lá e pega um peixe, no peixe vai estar uma moeda, e paga, para que eles não se escandalizem. Se Jesus não fosse dizimista, vocês não acham que os fariseus tinham acusado ele, não? Esse aí nem dizimista é, diz que é filho de Deus, mas não sustenta a obra, quebra o dízimo. Acusaram Jesus de fazer coisas que eles não fizeram. Vocês acham que se Jesus não fosse dizimista, os fariseus não tinham acusado ele? Lógico que tinham, mas vai botar isso na cabeça da pessoa avarenta, da pessoa que não quer ser dizimista, não quer ser ofertante fiel. Não tem como botar. Só que a desobediência é o motivo de muitas pessoas não alcançarem a promessa e não alcançarem a bênção de Deus. Vamos ver a terceira questão. Volta lá para Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 27. Ele diz assim: e murmurastes nas vossas tendas. A murmuração é impressionante. Como para orar, a pessoa muitas vezes não ora, e muitas vezes quando ora, ainda ora, como eu falo aqui brincando, como quem estivesse chamando o gato, né? Parece nem que está orando. Agora, quando é para murmurar, para reclamar, pensa o tamanho da boca. É ou não é, amados? É ou não é? Quando é para murmurar, para reclamar, quando é para orar, ela quer estar sozinha. Não, porque eu tenho vergonha de orar na frente de todo mundo. Quando é para murmurar, quanto mais pessoa tiver do lado dela, à volta dela, para ela murmurar e contaminar as pessoas, ela acha melhor. É assim ou não é, amados? Sim ou não, igreja? Estou falando alguma mentira aqui? Não. Glória a Deus que nem todos são assim. Amém, amados? Mas que tem muita gente que tem. Tanto é que pela murmuração deles, veja aqui, ó, o que diz, aqui, ó, versículo de número 27, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Que blasfêmia, que blasfêmia. E sabe o que é pior? A murmuração deles derreteu o coração dos outros, contaminou os outros. E normalmente é assim. É mais fácil a pessoa ser contagiada por uma murmuração do que por uma palavra de fé, do que por um bom exemplo. Está cheio de bom exemplo à volta da pessoa, para a pessoa seguir, mas ela ouve uma murmuração, aí o diabo já vai lá no coração, na mente, já fermenta, e a pessoa logo deixa aquela murmuração crescer dentro dela, e ela daqui a pouco está falando: e não é mesmo, e é assim mesmo, e isso mesmo. Daqui a pouco ela está murmurando junto, e isso impede a pessoa de viver vitória. O povo que era para ficar 40 dias no deserto, passaram quanto tempo, amados?
40 anos. Você sabia que a murmuração dá lugar para o destruidor agir na vida da pessoa? Você sabia que quando você murmura, você abre brecha para o diabo, e não só para o diabo, para o destruidor, que é do exército de Deus, agir contra a tua vida? Não sou eu que estou dizendo isso não, é a palavra que diz. E se você diz, pastor, mas isso não faz parte da graça. Não? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver isso na graça? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Para aqueles que acham que isso é só no tempo da lei. Não é só no tempo da lei não, é no tempo da graça mesmo, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10. 1 aos Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo está dizendo, não murmurem, não murmurem. Lá no deserto eles pereceram pelo destruidor porque murmuraram, não murmurem. Paulo está mostrando aqui aos cristãos de Corinto que a mesma coisa pode acontecer com eles. Olha o que ele diz no versículo 11: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Olha o que Paulo está dizendo. Essas histórias existem, estão lá como figura, porque assim como aconteceu com eles, pode acontecer com a gente. E está ali para aviso, para que a gente aprenda e não faça a mesma coisa. É um aviso para a gente hoje. Ele diz, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso é um aviso. Vigiem, não murmurem. A murmuração, ela é contagiosa, ela destrói. Volta comigo lá em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Veja como a murmuração, ela é contagiosa. Números, capítulo 13, versículo de número 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, a terra pelo meio da qual passaram a espiar, a terra que conosco, terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morramos na terra do Egito, ou se morramos no deserto. Veja, 10 começaram a murmurar. Agora está todos os filhos de Israel murmurando, porque a murmuração é contagiosa. A murmuração, ela contamina o homem. Ela faz a pessoa derreter o seu coração, perder a fé, e além dela perder a fé e o seu coração derreter, ela ainda é contagiosa. Outros acabam também entrando no embalo. Em vez de vigiar, de ver que aquilo não é de Deus e que aquilo vai destruir a vida da pessoa, ao invés de repreender como Caleb fez, calem a boca, parem de murmurar. Sabe o que foi que fizeram com Josué quando ele mandou o povo calar a boca? Sabe o que é que queriam fazer com Josué quando ele deu uma bronca e queria fazer o povo se calar? Porque veja o que ele vai dizer aqui no versículo de número 8 e versículo 9:
Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Então toda a congregação, olha só, então disse toda a congregação que os apedrejassem. Queriam apedrejar Josué e Calebe, porque eles estavam com fé para conquistar. Quando você estiver cheio de fé, os murmuradores, aqueles que não têm fé, vão querer apedrejar você também. Vão apedrejar você com palavras, dizer que você é louco, que você perdeu a noção, que não adianta crer, que não adianta buscar a Deus, porque a luta é grande demais, porque o problema é grande demais, porque a dificuldade é grande demais. Aí a escolha é tua: ou você vai se juntar aos murmuradores e vai passar anos e não vai viver a vitória, ou você vai perseverar como Calebe perseverou, como Josué perseverou, e Deus vai pelejar por você, Deus vai lutar com você e vai te dar vitória. Amém, amados? A escolha é sua. Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir ao Senhor. A escolha é nossa. Quarta situação, quarta coisa que nós devemos e temos que tirar diante de nós. Nós já lemos inclusive aqui nas palavras de Josué e Calebe, mas eu vou voltar em Deuteronômio capítulo 1, e eu vou ler aqui versículo 28, capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os filhos dos gigantes. O que foi que aconteceu? Com toda aquela murmuração, eles falando que tinham gigantes, que tinha isso, que tinha aquilo outro, o coração do povo derreteu, ou seja, o povo ficou com medo. Não foi isso que Josué e Calebe disseram? Não temais, não tenham medo, o Senhor é conosco. Muitos deixam de conquistar e viver as bênçãos de Deus porque tem medo de enfrentar a luta, tem medo do rumo que pode tomar a sua vida se ela não desistir, se ela perseverar. Tem medo do obstáculo, tem medo da luta, tem medo da dificuldade. Não, meu irmão, minha irmã, você tem que ter temor de Deus. Temor de Deus. Não é que você não vai olhar para a luta, você vai olhar para ela. Não é que você não vai olhar para o obstáculo e para a dificuldade, você vai olhar, está diante de você. Mas você tem que tomar uma escolha e uma decisão que é racional, mas uma decisão que também é de fé. Você tem que entender, não importa a luta, não importa o obstáculo, não importa o problema, o meu Deus é maior, e você tem que crer nisso, e crendo nisso, partir para a luta, como Davi não quis nem saber do tamanho do gigante. Deixa ele vir com espada, com lança, com escudo, porque eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Não sou eu que vou vencer, é Deus quem vai me dar vitória. Não é você que vai vencer, é Deus quem vai te dar vitória. Não é você que vai conquistar, é Deus que vai derrotar os seus inimigos. É Ele que vai anular o problema, é Ele que vai derrubar as muralhas, é Ele que vai fazer o milagre. O que você precisa é continuar marchando, o que você precisa é continuar adiante, o que você precisa é não ter medo, é obedecer, é perseverar. Se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele. Creia, a palavra de Deus diz que nós não recebemos um espírito de medo, não, um espírito de medo do Senhor, não foi isso que recebemos, mas um espírito de ousadia, de intrepidez, porque aonde o amor do Senhor está, diz a palavra, que o amor lança fora todo o medo. Para a gente encerrar, eu quero ler aqui segunda carta
Segunda aos Tessalonicenses, o capítulo de número 1. Para a gente encerrar. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Em algumas traduções está mais de poder, e de amor e de moderação. Não um espírito de medo, mas um espírito de poder, de fortaleza, um espírito de autoridade. Faça a tua parte, não recue, não volte atrás, não se rebele, seja obediente, não murmure, ore e não tenha medo. Diga como Paulo disse: o que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, e pode ficar de pé no teu lugar, que eu quero orar por você. Fique de pé. Em nome do Senhor Jesus, fique de pé. Daqui a pouco eu já vou orar, apresentar a Deus o pedido de oração da campanha do Prover. Eu sei que alguns ainda não têm, mas não se preocupe, no final do culto eu entrego para você. Daqui a pouco também nós vamos fazer a unção com óleo que foi consagrado ali na casa de Obed-Edom, no Kibutz, a casa de Obed-Edom, ali em Israel, naquela região onde Obed-Edom habitou. Mas antes disso, ainda que hoje seja uma reunião que é voltada principalmente para a vida financeira, Prover, mas é o projeto de vida e a empresa restaurada, é voltado principalmente para a vida profissional e financeira. Mas nós podemos ganhar o mundo inteiro, se perdermos a nossa alma não nos adianta de nada. Por isso eu quero perguntar, ainda que normalmente nessa reunião do Prover a maioria já serve a Deus, mas mesmo assim eu tenho que perguntar, até porque também depois essa mensagem vai ser ouvida ou vai ser assistida, estamos gravando, não estou transmitindo ao vivo hoje, mas eu estou gravando a mensagem, e outra pessoa pode assistir depois. E uma coisa necessária, para que Deus lute comigo, eu tenho que ser com Ele. Jesus disse que se nós estivéssemos nele, Ele estaria em nós. Então, se a pessoa não confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como que o Senhor estará nela e ela estará no Senhor? Por isso, se você está aqui esta noite e não entregou tua vida a Jesus ainda, é muito importante que você faça isso. Se você está aqui também esta noite, um dia entregou a vida a Jesus, mas está afastado, afastada, é muito importante que hoje você se reconcilie com Deus. Você também que está me ouvindo, você que está me assistindo, se você ainda não entregou a vida a Jesus, se você está afastado, afastada, é importante que você confesse a Jesus, é importante que você se reconcilie, que você busque uma igreja para se firmar na presença do Senhor. Mas eu vou fazer o convite aqui, para você que está aqui, e também para a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ela também pode, aonde estiver, confessar a Cristo, orar se reconciliando e depois buscar uma igreja para confirmar isso diante das testemunhas, porque a palavra de Deus diz, Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Por isso, você que está aqui comigo hoje e ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje, você que está aqui, está afastado, afastada e quer se reconciliar, até você que está à distância agora, ainda que eu não esteja vendo você, mas você está me vendo ou me ouvindo,
Você hoje quer entregar a tua vida a Jesus, você quer se reconciliar com Deus, aí mesmo onde você está, erga a tua mão para o céu, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que hoje quer entregar a tua vida a Jesus, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você que quer se reconciliar com Deus. E posso dizer uma coisa, eu acho que eu nunca fiz isso numa reunião do Prover ou num culto de empresários. Em outras ocasiões eu já fiz, mas hoje eu vou insistir nesse apelo. E por que eu vou insistir nesse apelo? Porque tem gente aqui hoje, que precisa fazer esta aliança com Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tem gente aqui hoje, não sei se você não entregou a vida a Jesus ainda ou se você está afastado, afastada, mas que tem gente aqui hoje, tem. E vou mais além ainda, não é uma pessoa só não é uma pessoa só que tem no nosso meio, mas a palavra de Deus, ela diz assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por isso que eu vou insistir mais essa vez. E você que sabe que é você que tem que levantar a mão, porque não entregou a vida a Jesus ainda, ou porque está afastado ou afastada. Vou te dar um conselho, ainda que o ditado popular diga que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Mas sabe o que é que a palavra de Deus diz? Ela diz assim: na multidão dos conselheiros há sabedoria. Ditado popular, muitos deles são fomentados por Satanás para distorcer a palavra de Deus, para distorcer o que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que 7 é o número da perfeição. O ditado no mundo diz que 7 é conta de mentiroso. Mentiroso é o diabo, ele que é o pai da mentira. Por isso, você que não entregou a vida a Jesus ainda, você que está afastado, afastada, talvez você até diga agora: eu não quero fazer isso. Mas você reconhece, você sabe que você precisa fazer isso. E você está disposta hoje a cumprir a segunda lição: não ser rebelde, ser obediente à voz de Deus. Ser obediente à voz do Espírito Santo, que quer que você entregue a vida ao Senhor, que quer que você se reconcilie com Ele. Aí mesmo onde você está: pastor, eu vou entregar minha vida a Jesus hoje. Pastor, eu vou me reconciliar com o Senhor hoje. Erga a mão para o céu, eu quero orar por você. É a última vez que eu vou insistir nessa noite. Não vou insistir mais. Não é por força, nem por violência. A minha parte como atalaia eu estou fazendo, né? Cada um faz a sua parte. Glória a Deus. Vem cá, querida. Vem cá. Vem cá. Isso, sai do teu lugar. E eu posso dizer uma coisa? Vem cá, eu quero apertar tua mão, quero orar por você. Parabéns. Mas eu vou dizer uma coisa: não tem só ela não, tá? Parabéns pela coragem, tá? Tem que ter coragem para reconhecer. Mas não tem só ela não. Eu vou me ajoelhar com ela. Se você está me assistindo agora, está me ouvindo também pela rádio, pela internet, ou me assistindo, você puder dobrar os teus joelhos, dobre os teus joelhos agora também. E você que sabe que não era para você estar aí, era para você estar aqui, ó. Tem ela, era para ter um homem aqui, ó, também, ó, aqui do lado ajoelhado. Era para ter aqui, ó, ajoelhado. Você sabe que é você, o coração até acelerou agora. Pastor, como o senhor sabe? O Espírito de Deus, ele revela as coisas. Mas não é por força nem por violência. Você quer dar ouvidos à voz de Deus hoje?
saia do seu lugar e venha aqui para frente. É aqui na frente o teu lugar. Amada que está aqui na frente comigo, e aqueles que estão me ouvindo agora à distância, estão entregando a vida a Jesus, estão se reconciliando, orem assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua voz e não serei rebelde à tua palavra. Por isso confesso hoje Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. E te peço que o Senhor me ajude para que eu possa, nesse tempo presente, nesta vida, conquistar, e no vindouro eu tenha a vida eterna, em nome de Jesus. Continuem orando, continuem falando com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu oro agora por esta tua filha, que aqui diante do teu altar está em obediência à tua voz, como aqueles que à distância agora me ouvem pela rádio, pela internet, através de um arquivo que essa pessoa recebeu no WhatsApp, no e-mail, que me assistem, seja pelo YouTube, por uma gravação, por todos aqueles que agora estão fazendo também esta oração, confessando a Jesus, se reconciliando contigo. Pai, ajuda-os a nesse tempo presente conquistar, a não repetir os erros do passado, nem os erros que nós aprendemos aqui na tua palavra hoje, para que possam crescer, multiplicar, que venham alcançar na vida eterna, Senhor, na vida vindoura, a salvação eterna, que estejam contigo hoje e contigo permaneçam eternamente. Senhor, eu quero orar também pela pessoa que era para estar aqui na frente, porque o teu Espírito me disse que era no mínimo duas, e só veio uma hoje para se reconciliar contigo. Então eu quero orar por esta pessoa que hoje foi rebelde, hoje foi desobediente, que ela tenha a oportunidade mais uma vez, Senhor, de cumprir a tua vontade, e que na próxima oportunidade ela não perca, ela obedeça. Eu oro também por todos aqueles que estão firmes no Senhor, que talvez estejam enfrentando lutas, dificuldades, pensando em desistir, em parar, tem desobedecido até mesmo a ti em algumas coisas, ou até tem estado temerosos, com medo das lutas, das dificuldades, ou estavam murmurando por causa das lutas e das dificuldades. Pai, perdoa-nos as nossas falhas, perdoa-nos os nossos erros, ó Deus. Lança no mar do esquecimento tudo isso, porque nós nos colocamos diante de ti em arrependimento. Senhor, nos abençoe, nos fortaleça. Fortalece esse teu filho, essa tua filha, para que eles venham a conquistar, porque o Senhor já liberou a bênção, já liberou a vitória. Eu não tenho dúvida disso. Que o teu povo seja um povo conquistador, um povo vitorioso, ó Deus, e que no vindouro todos, sem exceção, tenham a vida eterna, a salvação na tua presença, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.